Bom dia, graça e paz. Estamos iniciando mais uma semana abençoada em nome de Jesus. Serão bênçãos sobre bênçãos ao longo desta semana e nós estamos começando aqui retomando nossa jornada de 40 dias em torno de uma vida com propósitos, né? Você está aprendendo sobre o seu propósito ao longo desta jornada de 40 dias. E hoje é o 8º dia desta jornada. Nós vamos refletir um pouquinho de que você foi planejado para agradar a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, diz assim: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ainda no Salmo 149, versículo 4, nós lemos: porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Amados, no instante em que você nasceu, Deus estava lá, sorrindo. Deus escolheu criar você para a satisfação dele. Dar satisfação a Deus, vivendo para seu prazer, é o primeiro propósito da sua vida. Isso prova o tamanho do seu valor. Qual a maior relevância que você poderia alcançar? Efésios capítulo 1, versículo 5 diz que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele dotou você com 5 sentidos e emoções. Para quê? Senão para você conhecê-lo. Deus deseja que você aprecie a vida. Não fique limitado apenas a suportar a sua existência, mas aprecie a sua vida. Você pode sentir prazer, você pode sentir felicidade, porque Deus te fez à sua imagem. Uma coisa interessante que talvez muitos de nós nunca paramos para pensar nisso. Eu confesso que antigamente eu nunca tinha parado para refletir sobre esse aspecto aqui. Olha, Deus também tem emoções. Deus também tem sentimentos intensos. Você sabia disso? Coloca aí no chat se você sabia desta informação. Deus sofre. Deus fica enciumado, encolerizado. Deus sente compaixão. Deus ama. Deus sente prazer, alegria, satisfação. Deus exulta e ele ri. Gênesis capítulo 6, versículo 6, nós vemos Deus arrependendo-se de haver feito o homem e pesando-lhe em seu coração. Êxodo capítulo 20, versículo 5, a parte A do versículo, diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deuteronômio capítulo 32, versículo 36, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Primeiro livro de Crônicas 16, 27, o esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Salmos 2,
o versículo 4, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Salmos 5:5 diz que os tolos não se susterão diante da sua vista. Odeias todos os que praticam a maldade. Ainda em Salmos 18:19 diz que deu-me ampla liberdade, livrou-me, porque me quer bem. Salmo 103:13 diz: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E poderíamos ir muito mais escrituras demonstrando os sentimentos de Deus. Aleluia! Deus se agrada, Deus fica feliz. E agradar a Deus é o que o ser humano chama de adorar. O processo de adorar nada mais é do que agradar ao Senhor. Salmo 147, versículo 11, diz que o Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a esperança no seu amor leal. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é uma adoração. Adoração, repetindo, é um ato de adorar, de agradar a Deus. Quando nós não conseguimos ou não vivemos para adorar a Deus, acabamos achando um substituto. Deus nos fez com características de adoração. Ou nós vamos adorar a Deus, ou vamos encontrar um substituto para adorar. Quando Deus nos criou com esse desejo de adoração, é porque Ele deseja também ser adorado. Ele procura adoradores. Isso está em João, capítulo 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Adoração, irmãos, é claro, quando se fala em adoração, tem que se falar de conceito. O que é e o que não é adoração? Adoração é muito mais do que música. Para muitos, quando se fala de adoração, imagina música. Para muitos, adorar a Deus é sinônimo de música. Mas, deixa eu te falar, todos os momentos do culto na igreja, por exemplo, são um ato de adoração. Adoração não tem relação com o estilo, o volume, o andamento da música. Deus ama a música. Afinal, isso tudo faz parte da sua criação. A música é parte da criação de Deus. Não foi algo criado por outro ser. Deus tem criado para o seu prazer, para a sua satisfação. É provável que você não goste de uma determinada música. Estou falando aqui de música, a parte musical, né? Determinado estilo, esse estilo musical é muito lento, eu não gosto. Esse estilo também não me agrada. Mas Deus criou toda a potencialidade da música. Ele criou tudo isso. Ele gosta de ser adorado. E a música também faz parte dessa adoração. Adoração, então, precisa entender. Eu sei que há muita coisa pervertida no sentido de adoração, principalmente quando se trata da música, né? Porque parece que a adoração passa
para o nosso benefício. E não, adoração não é para o nosso benefício. Quando adoramos a Deus, nosso objetivo é agradar a Deus e não a nós mesmos. Adoração não é para você que está ouvindo, que está na igreja ali participando, mas é para Deus. Em Isaías 29, Deus reclama de uma adoração sem entusiasmo hipócrita. Olha, o coração de Deus não é tocado pela tradição, mas pela paixão. Isaías 29, 13 diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honram, mas seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Adoração, portanto, não deve ser uma parte da sua vida. Ela deve ser sua vida. Constantemente. A sua vida por inteiro. Não adore a Deus só no culto, na igreja. O Salmo 105, no seu versículo 4, diz assim: busquem ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua face. O Salmo 113, versículo 3, nos diz: do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus em casa, na batalha, na prisão, na cama, em qualquer circunstância. O segredo de ser bem-sucedido em seu propósito nesta vida é viver uma vida de adoração, de oração, de constante agradar a Deus. Louvar deveria ser a primeira e a última atividade do seu dia. Salmo 34, versículo 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está sempre nos meus lábios. Cada atividade do seu dia pode ser transformada em ato de adoração. Pense nisso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz que assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Faça tudo como se você estivesse realmente fazendo para Jesus, porque de fato você está. Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Romanos capítulo 12, versículo 1, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Essa é a verdadeira adoração. Viver, usar essa expressão como se estivesse apaixonado por Jesus. Ah, o apaixonado pensa no outro o tempo todo. Então você precisa se apaixonar pelo Senhor para viver uma vida de adoração. O tema para a sua reflexão é: fui planejado para agradar a Deus. O versículo para a sua memorização está em Salmos 149, versículo 4, que diz assim: o Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Salmo 149, 4. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. E a pergunta para você meditar no dia de hoje é: que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se estivesse fazendo diretamente para Jesus?
Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se estivesse fazendo diretamente para Jesus? E que Deus te abençoe a entender isso e te ajude a compreender esse princípio e viver uma vida de adoração. Querido Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, até aqui o Senhor nos tem abençoado. Que possamos realmente compreender e colocar em prática esse princípio de entendermos que somos criados para te agradar, para te louvar, te adorar. E possamos viver a nossa vida em constante adoração. Em nome de Jesus eu te peço para compreendermos isso e podermos aplicar isso diariamente em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós estamos agradecidos ao Senhor por tudo. E eu tenho um testemunho para dar, a irmã Miriam Nogueira, que sempre participa conosco, congrega conosco ali no estado de São Paulo. Ela nos ligou ontem dando o seu testemunho. Olha só, resultado de oração. Se você não tem acompanhado aí os 2 últimos finais de semana, nós estamos abordando o assunto da oração, não é? Princípios bíblicos da oração. E um dos princípios que temos aprendido é ser específico quanto ao seu pedido, à sua oração a Deus. E ela já há um tempo tem feito o seu pedido a Deus de forma específica, né? Havia ali um apartamento que precisava vender, estava muito difícil e não tinha condições de vendê-lo, não tinha condições de mantê-lo. Então a família colocou à venda, mas não estavam conseguindo vender, e ela pediu esta oração de forma específica ao Senhor, a nós, e pedindo ao Senhor de forma específica, colocamos isso em oração. E ontem ela me ligou: pastor, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, nós conseguimos iniciar o processo de venda de algo que estava difícil de se conseguir. Deus, Ele quer ver você feliz. Deus te ama e quer te abençoar. Esse é o princípio que temos aprendido no tocante à oração. E seja específico e tome aquilo que não é como se já fosse, e você receberá de Deus as promessas de Deus. Então está aí o testemunho da irmã Miriam, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã de volta aqui, o Senhor permitindo, às 8 horas da manhã, com o nosso devocional diário. Deus te abençoe e até lá.